ao podcast O Esporte e Você. Para nós, mais do que o jogo, o esporte pode alavancar futuros. Assim sendo, toda semana, uma entrevista com muita história e emoção esportiva para contar. Boa tarde, Luiz Felipe. Obrigado aqui por receber nós do Esporte e Você. É um prazer aqui, o nosso projeto aqui do podcast, falando de esporte e tal. Bom, você dispensa comentários no mundo esportivo, né? Vamos dizer, todo grande jogador de tênis, um grande incentivador do esporte brasileiro. Então já vou adiantar o assunto aqui pra gente. Eu vejo no Brasil, o esporte brasileiro num ritmo muito lento, uma população muito grande. E a gente pega a América do Sul como referência. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, em primeiro lugar, Eugênio, parabéns pela sua iniciativa. Estou contente de te ver aqui, fazia tempo que a gente não se encontrava. Pena que a gente não vai poder jogar golfe hoje e eu ver aquele teu drive maravilhoso. E a gente com certeza vai ter tempo de fazer isso proximamente, quando você voltar a me visitar aqui, que vai ser um prazer. Então, em primeiro lugar, desejo sorte para você nesse teu projeto. Gostaria de todas as maneiras possíveis ajudar você a ter sucesso nisso aí, e no que eu puder contribuir, você pode contar comigo. Sobre o esporte, eu realmente tenho uma história que começou desde muito cedo no esporte, quando eu comecei a jogar tênis, e depois mais adiante na área empresarial, que eu também desenvolvi através de vários eventos e várias empreitadas ao longo dos últimos quase 50 anos. Então tem muita história que pode ser contada e que pode ser conversada aqui com você. Mas, para ficar na sua pergunta, o que eu acho do esporte brasileiro? Eu acho que o esporte brasileiro está ainda engatinhando, porque um Brasil continental como a gente tem, com o clima que a gente tem e com o talento do brasileiro, a gente deveria estar com... não que a gente não esteja sempre na ponta. Nós somos campeões mundiais de futebol, já fomos campeões mundiais de tênis através da Maria Esther, do Guga. O voleibol sempre trouxe grandes eventos e grandes vitórias aqui para o Brasil. O basquetebol também, hoje em dia não tanto, mas no passado também fomos campeões mundiais, tanto masculino quanto feminino. Então os esportes de equipe sempre foram muito bem executados aqui no Brasil e espero que isso vá continuar. Os esportes individuais têm tido mais dificuldade, mas o brasileiro é um talentoso e talvez pudesse ser um pouco mais dedicado. Não é o caso de alguns atletas que a gente tem acompanhado aí, que são grandes virtuosos, como o da canoagem, e o do boxe e alguns outros que me falham aqui a memória para dizer todos os nomes, mas o brasileiro é realmente um atleta nato e tem tudo para se desenvolver. Precisa saber se agora vão ter as oportunidades e as oportunidades criadas pelos órgãos competentes, pelas confederações, pelo Ministério do Esporte. A lei de incentivo recentemente foi majorada de 1% para 2% do imposto de renda. Isso deve atrair o interesse das grandes empresas e com isso é uma grande fonte de financiamento que vai aparecer. Vai dobrar o tamanho da lei de incentivo ao esporte através da lei federal, desconto do imposto de renda de 1% para 2%. Então, isso é um pouco a minha visão do que pode acontecer no futuro. Eu não acho que a gente tem uma referência muito rara, por exemplo, sendo da América do Sul, né? Porque nós somos um país muito desenvolvido e a gente fica, campeão sul-americano, nós somos campeão sul-americano de tudo, né? Eu acho que isso é a gente precisava ter referências melhores, né? Você não acha que a gente falta ídolo no nosso país? Exemplo, por exemplo, aproveitar um Guga, você não acha que a gente aproveita pouco os nossos ídolos para criar a base muito rasa? A gente não por exemplo, a gente não, cada dia pratica menos esporte, você não acha? Por exemplo, esporte feminino, eu acho que eu sou muito fã do esporte feminino. Eu acredito que, por exemplo, um exemplo que eu vou te dar, o tamanho do campo do futebol para mulher, hoje em dia, eu acho que ele é ideal para mulher. Eu acho que ele tá ficando pequeno pro homem. Eles não vão mudar, porque tem que mudar estágio, mas tá ficando pequeno.
Aí eles vão reclamar. Então você também incentivou o esporte feminino muito. Eu tenho muito medo. Tá sumindo as atletas, os ídolos e tal. O esporte feminino é uma coisa muito triste, estamos sumindo, né? O que a gente pode fazer para resgatar isso aqui? Além do incentivo, além do que... Como é que você pode ver um projeto de uma coisa escolar junto? Se tem uma visão esse assunto, Luiz Felipe? Olha, eu vejo que isso é mais uma coisa de governo, ou seja, na base, tem que trabalhar a base, a escola, as universidades. Por exemplo, o esporte nos Estados Unidos é baseado todo ele no esporte universitário. Então, aqui no Brasil não tem muito essa cultura, isso é uma coisa que tem que começar na base. Então, para fazer um projeto macro assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Você está falando do esporte feminino, a gente atualmente tem essa moça, a Bia Haddad, que é uma grande campeã de tênis, e vai ficar em evidência, aí garantido pelos próximos 5, 7, 10 anos. Você acredita no sucesso dela? Eu acredito muito no sucesso dela, ela joga muito bem e está amadurecendo o jogo dela. E já mostrou que tem condições, ou seja, e resultados também. Ou seja, ela está jogando de igual para igual com todas as principais jogadoras do ranking. Inclusive, num dos eventos que eu pude acompanhar, ela ganhou de 3 das melhores jogadoras do ranking mundial em uma semana. Então, ela tem tudo para estourar. Agora eu vou fazer uma pergunta para Luiz Felipe, que me intriga. Você, como uma pessoa que foi campeão de tênis, como é que era no passado? Porque na sua época tinha gente mais de elite praticando. Por que hoje não tem mais, você diria? Porque ficou mais competitivo? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, não vejo dessa forma aí. Eu acho que os tempos mudaram. O esporte se difundiu muito, a mídia promoveu demais o esporte. Hoje em dia tem uma visibilidade muito grande. Existem inúmeros canais de distribuição, o streaming, da televisão. Tudo isso mudou o esporte como um todo. Na minha época era uma coisa muito mais romântica. Enfim, hoje em dia os meios de comunicação mudaram. Mudou a cara do mundo. A cara do mundo mudou. Então hoje em dia é diferente. O esporte mudou muito? O esporte mudou. Mas você sofreu para chegar no nível, batalhou, sofreu tudo para chegar nesse nível. O que você acha que é mais difícil hoje em dia? É mais competitivo? Eu não sei se é mais competitivo. Bom, hoje em dia o esporte se profissionalizou, tem mais gente praticando, tem mais dinheiro envolvido, então tem muito mais gente interessada em ganhar dinheiro com o esporte, não só fazendo, mas se aproveitando das oportunidades inerentes do negócio do esporte, que é muito grande, e isso é uma coisa que não tem volta, só vai evoluir e vai aumentar. Mas você não acha que isso pode ser um problema para o Brasil? Você não depende do investimento, você diria? Depende do apoio das empresas, do governo, tudo depende do apoio e do investimento. Porque sem investimento não tem o que vai para frente, daí não consegue. Aí a conta não fecha. Entendeu? Você tem uma visão, você que sempre foi o que eles diriam no esporte além do futebol, lógico que você teve envolvimento até com algumas coisas do futebol, de soccer e tal, mas você não acha que cada dia o Brasil está praticando menos esporte, só o futebol? Você acha que mas obviamente porque a renda, o dinheiro é maior, né? Mas como é que a gente pode fazer? Eu me lembro de torneios que se organizavam multidões e tal. Eu sou um exemplo para falar isso, dos poucos eventos de golfe que você patrocinava, nunca mais tiveram aqueles eventos, né? Aquela gente chegando e tal. Isso eu sinto falta. Isso aí hoje em dia não vai mais acontecer. Em que situação que você vê um evento de golfe acontecendo aqui no Brasil? Para começar, você precisaria de ter condições para poder produzir para a televisão eventos de golfe, por exemplo. No caso do golfe, você tem 18 buracos. Em cada um dos buracos você tem que ter 3 câmeras e uma produção de televisão adequada para poder fazer a transmissão
para a televisão internacional e nacional e assim poder ter os recursos necessários para contratar os vários atores e os vários campeões que jogam esse esporte, e o dinheiro só poderia aparecer se houvessem essas condições. Então, além do dinheiro para pagar os jogadores para vir jogar, você precisaria ter também o dinheiro para pagar a produção de eventos desse tipo. Então, isso é no caso do golfe. O caso do tênis, também com um calendário bastante apertado, você também tem cada vez mais dificuldades de se encaixar dentro de um calendário disputado à tapa no mundo inteiro, com players importantes como o Japão, a China, Dubai, os Emirados Árabes, os Estados Unidos e alguns outros atores, como os principais da Inglaterra, França, Itália, Alemanha, onde disputam os principais torneios e as principais datas desses eventos. Então, aí também vai ser uma dificuldade, a menos que haja um projeto com o apoio dos governos. Duas perguntas. Você não acha que falta uma união mundial para organizar melhor isso, alguma coisa? E eu vou dizer uma outra coisa que me deixa intrigado. Eu vejo assim, por exemplo, hoje eu não aguento mais assistir Grand Slam. Torneio de 5-7 está demais. Está muito cansativo. Eu sou um cara que eu gosto da dinâmica. Eu quero que, por exemplo, eu adoro tênis feminino porque é mais imprevisível. Você não acha que às vezes, tudo bem, obviamente aconteceu que tá esses máquinas ganhando, né? Os caras são uma máquina, esse Djokovic é junto com ela. Mas o que você acha? Você vê, você não acha que a gente precisa alterar? Eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, sucesso, futebol americano, beisebol, mas todo ano muda a regra. Todo ano tá mudando a regra para alterar a TV. Você não acha que às vezes a gente mundialmente precisa fazer umas alterações nisso? Você não vê que você não acha que às vezes aqueles ingleses aristocratas de 1820 do tênis, do golfe, ficam segurando essas regras, essas coisas, em vez de criar um dinamismo melhor? Não. Não? Não. Você é a favor? Eu sou exatamente o contrário. Eu acho que os torneios do Grand Slam são cada vez mais importantes. Acho que dificilmente a gente vai conseguir mudar a regra a ponto de que o evento se torne mais curto para atrair mais audiência na televisão, coisa que as televisões também gostariam, mas eu vejo que existe uma independência e uma dinâmica que é muito difícil de você trocar, pelo menos nas nossas vidas. Eu acho que a gente não vai ver isso acontecer. Talvez daqui para frente, daqui a 50 anos, 100 anos, o pessoal vai precisar ou vai entender que é melhor jogar videogame do que a final de Wimbledon. Mas eu ainda vou ficar com a final de Wimbledon. Eu também, isso eu vou ficar. Isso eu vou ficar, mas eu pergunto o seguinte, como você vê o que acontece nos Estados Unidos? Você que foi muito envolvido, o que acontece nos Estados Unidos? Você não acha que tem uma parceria maior entre a TV e as próprias instituições de produção, que eles ajustam as regras? Por exemplo, o beisebol agora no X-Training botou um cara na segunda base para não ficar aquele jogo demorado. O futebol americano fez umas alterações de regra para isso. Você acha que tem maior aqui no Brasil e no mundo? Eu acho que o seguinte, o futebol também fez, não teve agora a entrada do VAR. Isso já foi uma coisa que não tinha no passado e aconteceu. Acabaram, sempre há a discussão se vai acabar com o offside ou se não vai. Isso aí talvez um dia possa acontecer e com isso mudar a dinâmica do futebol. Acho difícil, porque o International Board são compostos lá, são 8 membros, sendo que 4 têm que votar de um jeito e só votam junto, que é o pessoal, os ingleses. Então acho difícil que mudanças drásticas aconteçam no campo do futebol. No voleibol já houveram várias mudanças, das quais eu participei de algumas, que foi a implementação do vôlei de praia, coisa que nós trouxemos aqui para o Brasil a partir de 1985 e acabamos com a inclusão do vôlei de praia como esporte olímpico em 1993, quando trouxemos para cá o Juan Antônio Samaranch, presidente do Comitê Olímpico Internacional, e todo o comitê executivo do Comitê Olímpico Internacional, inclusive o Billy Payne, que era o presidente dos Jogos Olímpicos de Atlanta, que nos visitou e numa reunião histórica no Copacabana Palace em 1993 foi aprovado a inclusão do vôlei de praia
como esporte olímpico, e a partir daí o Brasil, apenas do esporte olímpico do vôlei de praia, trouxe para o Brasil 13 medalhas, sendo não sei quantas de ouro e outras de prata e algumas de bronze. E alguma dobradinha? Exatamente. Então isso foi um dos pontos altos aí que eu gostaria de ressaltar do trabalho que a gente desenvolveu durante esses anos na difusão do esporte e na criação de oportunidades para o atleta brasileiro. Paralelamente a isso, e logo em seguida, em conjunto com a Rede Globo de televisão, nós promovemos a criação do futebol de praia, o Beach Soccer, como ele é conhecido. Hoje eu sou presidente da Beach Soccer Worldwide, empresa criada por mim nos anos 90, justamente após essa promoção feita a partir de 94 em Copacabana, onde nós desenhamos as regras, fizemos um formato, exatamente isso que você está falando, um formato que nasceu já para a televisão. O jogo de beach soccer, ele tem um atrativo muito grande para a televisão, porque ele dura com seus 3 tempos de 12 minutos e 3 minutos de intervalo entre os tempos. Você atinge para o diretor de programação da televisão, ele adora o beach soccer porque é um programa que dura 1 hora. Então você tem a comercialização prevista, você tem a dinâmica, são vários gols, não tem offside. Então a criação do beach soccer, o futebol de praia, que hoje em dia é reconhecido pela FIFA e está no mundo inteiro, em mais de 80 países, com grande disseminação junto ao público jovem, inclusive, uma modalidade que nasceu justamente dessa experiência que a gente conseguiu trazer para o futebol e que hoje é reconhecida mundialmente. Então, um pouco disso nós fizemos. Nós fizemos tanto com o vôlei de praia, com esse estupendo resultado que houve ao longo dos anos, com a conquista de inúmeras medalhas para o esporte brasileiro, assim como nós fizemos também a criação do esporte beach soccer. Então, isso, por exemplo, eu estou tendo a oportunidade aqui, talvez na primeira vez, de estar falando sobre isso aí, e obviamente que a mídia como um todo ou não tem interesse, ou não conhece, ou falta conhecimento para que possa, inclusive, reverberar isso para quem de direito e quem se interesse. Ou seja, aqui no Brasil nós fizemos bastante coisa. Então, mas aí você vê, você falou uma coisa, e o beach soccer, junto com você, ele vem sofrendo alterações ao longo do tempo. Incomoda muito, Luiz Felipe, a gente no programa nosso, porque o que eu acho que está faltando, assim, a gente vai na base. Eu acho que, lógico, muito longe do profissional, muito longe do profissional, mas a gente vai na base, nos colégios, lógico que temos um programa muito ultrapassado, uma dinâmica horrorosa de educação física, cada dia pior. Acho que a dinâmica de educação física na base está cada dia pior, né? Quer dizer, eu tenho visitado uma coisa muito... Bom, a gente vê, nem obrigado é mais a prática de educação física nos colégios. Você não tem mais aquilo que tinha na nossa época, era obrigado a fazer 2, 3 vezes por semana, aula de educação física. Então eu acho que a dinâmica, e eu vejo, às vezes, por exemplo, falta essa implementação, começar pelo máximo, né? A dinâmica continua. Por exemplo, o golfe. Você não acha que o golfe devia... Eu vou fazer uma pergunta pra você. Você já disse não, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu sou favorável ao golfe, onde você fizesse um torneio, vamos dizer, começasse os 144 jogadores, mas cortasse 72 pro segundo, 36 pro terceiro, 18 pro quarto e só 9 nos últimos 9. Ficava acelerando aquele processo, onde você tem cada vez mais afunilado uma dinâmica de que... Porque eu não suporto no golfe, o cara tá na 5ª turma jogando, o cara jogou muito bem, vai no primeiro, aquele cara sai 7 horas da manhã, não tem mais aquele, sabe? Tudo bem, eu acho que se fizesse esse dinamismo pra TV, né, eu acho que eu vejo isso. Agora eu vou falar do golfe. Você acompanhou a criação da Liga Nova, da Live Golf? Você chegou a ver? Qual a sua opinião? Você acha que o mundo precisa de novas ligas? Seria bom, como nos Estados Unidos tem algumas ligas, seria bom isso? Qual a sua opinião sobre isso?
eu vi essa movimentação, tem muita gente interessada porque tem muito dinheiro envolvido. São os árabes que estão aportando quantias fabulosas para poder tentar competir com as ligas tradicionais, ou seja, com o PGA e com os torneios do Grand Slam. Eu acredito que o golfista que se preze, ele vai sempre perseguir o objetivo de ganhar o British Open, tá? o US Open, o Masters, ou o PGA Championships. É isso que vai acontecer. Eu acho muito difícil que se crie algum evento que possa chegar a competir, porque eles vão começar agora e esses eventos têm 100 anos de tradição. Então, obviamente, eles vão ter sucesso na mídia, vai acontecer, enfim, o investimento vai acabar quebrando barreiras mas se você for ver aí os principais atores, no caso do golfe, eu tenho certeza de que Tiger Woods, o Rory, mais antigos, Nicklaus, eles não acreditam que essa coisa possa acabar competindo com os eventos tradicionais. Pode até haver um tour paralelo. Isso aí já aconteceu no passado, numa ocasião, nos anos 70. Inclusive, eu tive negócios envolvidos com o Lamar. O Lamar Hunt era um texano apaixonado por esportes e que era ex-dono do Dallas Cowboys. Ele já se aposentou, ou seja, ele já morreu há alguns anos, mas ele foi um apaixonado pelo esporte e ele cismou uma ocasião em que ele fez um acordo com a ATP, que tinha acabado de nascer. Inclusive eu fiz parte do nascimento da ATP em 1970 e pouquinho, e criou então o que ele chamava de World Championship Tennis, que ele contratou uma série dos principais jogadores internacionais do ranking da ATP, dividiu em grupos e fez um tour mundial que terminava com uma final em Dallas. E isso aí teve uma duração, não sei ao certo, mas pelo menos de uns 5, 6 anos isso aí aconteceu. E foi um grande sucesso. Foi quando o tênis explodiu para a televisão. Ele explodiu para a televisão numa final do WCT, World Championship Tennis, que era realizada em Dallas, lá na casa do Lamar Hunt, onde eu tive presente lá, e a final foi entre o Rod Laver e o Ken Rosewall, da Austrália, que jogaram, então eram os 8 principais jogadores que tinham conseguido os melhores pontos nesse circuito, dentro do circuito da ATP. Isso começava em fevereiro e ia até abril. Então, a final era em abril em Dallas. Aí foi quando, pela primeira vez, a televisão americana, não me lembro se foi a CBS ou se foi acho que foi a CBS ou a NBC. A NBC hoje em dia já tem contratos com o Wimbledon, é bem próxima do tênis, mas acho que foi a CBS. A CBS então transmitiu ao vivo esse jogo, que foi um jogo espetacular, foi até o tie break, que foi quando começou o tie break, e aí então foi até o último set no tie break e provocou uma grande audiência na televisão. Isso aí aumentou bastante a visibilidade do tênis, que aí então começou a cada vez mais ficar profissional. E os prêmios foram aumentando, a visibilidade foi aumentando e isso ajudou a crescer muito o esporte, né? Então, são coisas que aconteceram. Eu estou falando de uma coisa que vai fazer 50 anos. Trouxe um benefício muito grande. Né? Trouxe um benefício bastante grande. Agora, o que vai acontecer com o golfe, com isso, enfim, é um repeteco do que o Lamar Hunt já tinha pensado lá atrás.
E nós fizemos, inclusive, aqui no Brasil, 74, 5 e 6, nós fizemos torneios do WCT, com grande sucesso no ginásio do Ibirapuera, onde apareceu o jogador, por exemplo, que apareceu aqui no ginásio do Ibirapuera em 1974, foi o Borg. O Borg jogou aqui, ele tinha 17 anos, o grande torneio que ele ganhou, o primeiro foi aqui em São Paulo. Vou pedir para você falar do Nadal em Sauípe. O Nadal também começou em Sauípe, assim como o Agassi começou lá em Itaparica, como jogou, enfim, todos os principais jogadores aqui, todos eles jogaram nos nossos eventos. O Connors, o Nastase, enfim, todos que você quiser lembrar, todos eles participaram de todos os grandes eventos aqui. E, se não em eventos importantes, como o Nadal, que jogou 2 vezes e ganhou 2 vezes, jogou o Brasil Open 2 vezes, ganhou. A última vez foi em 2013 ou 2014, quando, antes da entrada do torneio do Rio de Janeiro para o circuito aqui, que foi trazido pelo empresário Ike Batista, com o beneplácito do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e numa aliança com a International Management Group, IMG, e trouxeram para que o Rio de Janeiro fosse então sede do atual Rio Open de tênis. É isso. Então, são eventos que acontecem ao longo do tempo e que vão ilustrando o mercado como um todo, como caminha e seus vários ângulos, que pouca gente tem conhecimento. Eu acho que eu digo, é pouco. Bom, Luiz Felipe, eu só tenho. Não sei quanto você batalha por isso. Agora vou perguntar um outro assunto. No futebol, agora que a gente está em Copa do Mundo. Você tentou criar ligas, tentou não sei o quê. E aqui a gente tem um futebol nosso, está cada dia mais rico, mas está cada dia, eu acho que tá público e tal, não sei a sua visão disso. Não digo rico em jogo, eu digo rico em patrimônio, vamos dizer. Quer dizer, eu acho que é o... Bom, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo fico triste, porque eu acho que os outros esportes estão, infelizmente, perdendo espaço e eu não gosto disso. Não sei se é uma visão, mas eu vejo isso. Agora, aqui é uma visão do esporte muito egocêntrica de cada clube e tal. Eles não conseguem criar uma liga, tendo um potencial incrível. Você acredita na criação dessa liga dos clubes? Olha, esse é um assunto que tem sido debatido aí pelos profissionais do esporte aí, o pessoal da política, e as ligas funcionam em vários lugares do mundo, não tem por que não funcionar aqui no Brasil também. O nosso envolvimento com o futebol foi sempre através do meu relacionamento, primeiro com a FIFA, através do João Avelange, de quem eu era bastante próximo, devido a uma amizade antiga com José Hermílio de Moraes, que era muito próximo do João, inclusive fez a campanha dele para a presidência da FIFA em 1974. Então, a minha convivência era através da FIFA. Depois disso, nós tivemos um envolvimento bastante grande com a criação do Beach Soccer, e foi já na gestão onde era o Joseph Blatter o presidente, que na ocasião que eu o conheci era o secretário-geral do João Avelange. Nessa ocasião, depois aqui com a CBF, nós, por ocasião que o Brasil foi otorgado os direitos para sediar a Copa de 2014, nós tivemos um grande envolvimento com a CBF, trouxemos vários patrocinadores, como a Volkswagen, o Tênis Pé Baruel, o Pão de Açúcar, a Procter & Gamble, e criamos para a CBF e para a seleção brasileira aquilo que chamávamos à época de Gillette Brasil Global Tour, onde era como se fosse uma gira das principais partidas de exibição da seleção brasileira ao redor do mundo, que tinham sido contratadas por um grupo árabe que havia comprado, se não me falha a memória, 23 datas da seleção brasileira. Isso tudo foi empacotado, foi feito com a Gillette, um programa brilhante, com a marca mais popular do planeta, associada à seleção brasileira de futebol,
que é almejada pelo público do mundo inteiro. Então, foi uma grande experiência que nós tivemos de marketing, que infelizmente, com os escândalos que acabaram acontecendo na gestão do futebol e que culminaram com a prisão de vários integrantes das várias confederações, inclusive de alguns brasileiros que eu conheço bem, acabaram atrapalhando todo um envolvimento que tinha sido criado para o enaltecimento do futebol, aproveitando a outorga do Brasil em sediar a Copa do Mundo de 2014, que acabou com aquele problema terrível do 7-1, que acabou não só desestimulando todo mundo que estava envolvido nesse assunto, mas como uma briga política que aconteceu em função, daí sim, da outorga da Copa do Catar, que foi o X da questão que aconteceu, aonde os Estados Unidos, que pretendiam sediar a Copa agora, do fim do ano de 22, acabaram sendo prejudicados. Isso houve uma briga política envolvendo vários dos atores, inclusive até o presidente dos Estados Unidos, e que acabou ficando desfavorável para os americanos, que através do FBI quiseram então começar a dar palpite e as cartas na FIFA, coisa que hoje é notório, porque anteriormente o protagonismo dos sul-americanos era muito grande, e hoje na FIFA, se você for analisar bem, isso está bem descentralizado, esse protagonismo exercido pelos sul-americanos, inclusive que teve o seu auge com a presidência do João Avelange, que revolucionou o futebol, trouxe todos os grandes patrocinadores, desde a Coca-Cola até a Samsung e vários outros, Visa inclusive, e enfim, os americanos, muito interessados em ganhar o dinheiro, vão acabar por conseguir. Você acha mesmo? É mesmo? Eles, enquanto eles não dominam, eles não sossegam, né, Felipe? Enquanto eles não tomam. E você vê eles tentarem tomar a rédea em todos os esportes? Todos os esportes também, Felipe? Você acha que eles tentam tomar a rédea em todos os esportes? Porque eles são o maior consumidor do mundo, né? E aí eu tenho uma opinião, não sei se você compartilha, que quando eles têm atleta, isso é óbvio, quando eles têm atleta em auge, aquele negócio fica. Em compensação, quando não tem, coitado dos que praticam, né? Coitado, é uma crítica ao cara, mesmo sendo muito bom. Você vê isso também, Luiz Felipe? Você vê isso também no mundo? Os atletas sofrem não sendo americanos, às vezes? Olha, com certeza os americanos, eles sabem fazer bem feito. Eles são os reis do show business, né? E com certeza eles têm os seus tentáculos cada vez mais envolvidos na produção e na promoção dos eventos, porque isso faz parte da cultura deles, né? Então, eles estão muito envolvidos no tênis, muito envolvidos agora no futebol, coisa que não eram, né? O basquetebol, você nem precisa mencionar, porque você tem a maior liga mundial, é a NBA, que é um exemplo de organização e de como você pode fazer um negócio através do esporte. Inclusive conheço bem, porque o Adam Silver é meu amigo particular, é o commissioner da NBA já há mais de 5 anos, e é um exemplo disso tudo que ocorre com o interesse americano pelos esportes e pela rentabilidade que eles podem oferecer. Que é quando a gente vem falar do esporte universitário, aquilo que nós falamos da evolução do atleta do esporte universitário. Veio uma discussão há décadas que eles não são remunerados, uma coisa
porque eles ganham fortunas e fortunas, as faculdades, né? E aquele Calipari, que é técnico do Kentucky, sempre foi muito criticado porque ele defende que o atleta jogue um ano e vá para a NBA, que é o cara tem que ganhar dinheiro. Ele defende isso, ele sempre foi muito criticado pela NCAA por defender isso, né? E aí eles estão discutindo, eu acho que finalmente eles abriram o olho, né, pra isso, porque eles estão vendo que muitos já fizeram contratos para ganhar dinheiro, né, porque muitos, como a gente diz, jogam por fome, né, chegaram lá pobres, né, como nos Estados Unidos, né, principalmente o basquete, né, hoje, no Brasil não sabe, mas o futebol americano era um esporte de elite, que até 1960 na NFL não jogava negros, né? Não jogava negros, aí a AFC foi criada para ter os negros, né? O que ele bilionário da Califórnia fez para criar os negros, né? Quer dizer, então, a gente do basquete teve essa visão. E aí, então, eu vejo os americanos muito, às vezes vou usar uma palavra forte, hipócritas, né? São hipócritas, né? E como você vê essa mudança nos Estados Unidos? Como você vê? Eu acho que vai dar uma revolução agora os universitários sendo remunerados, se eles realmente fizerem estrutura. Você gosta dessa ideia, Luiz Felipe? Olha, o esporte universitário, ele eu tenho um envolvimento bastante grande com direitos de televisão, que sempre foi parte do negócio que eu desenvolvi ao longo dos anos. Os direitos de televisão da NCAA, que é a Liga Americana Universitária, no caso do basquete, que é a joia da coroa, eles são somas exorbitantes que são pagas pelas televisões. Então o dinheiro existe e agora só ficou faltando distribuir o dinheiro também para os jogadores. Como isso está sendo construído e de que forma e sob que regras, eu não tenho os detalhes, porque eu não tenho acompanhado de perto. Mas é toda uma questão de que onde existe muito dinheiro, existe muito interesse em participar do bolo. E acho justo que o bolo seja repartido de alguma maneira com os critérios corretos. É isso. Estamos fazendo umas perguntas pessoais do seu gosto pelo esporte. Não é por perguntas fáceis. Seus ídolos, craques, as coisas que você não esquece no esporte, entendeu? Pra gente finalizar aqui. Quero agradecer, entendeu? Então eu vou no futebol. Você acredita na seleção brasileira, Felipe? Acredito. A seleção brasileira é sempre a favorita para ganhar a Copa do Mundo. Você acha mesmo? Qual é o maior adversário? Você que tem acompanhado o futebol. Por exemplo, pra mim a grande surpresa da Copa vai ser a Espanha. Não sei, eu acho que o futebol tem alguma coisa assim, que o Brasil é sempre favorito. Aí você tem que a Argentina é sempre muito perigosa e joga muito bem. Depois você sempre vai ter a França, que é muito perigosa, a Alemanha. Hoje em dia a Itália está em baixa, mas sempre teve a sua tradição. Enfim, não foge muito disso. Então, no futebol é isso aí. Agora, quem é o ídolo do futebol? Quem é o seu ídolo? Quem é o melhor jogador? De todos os tempos é o Pelé, sem dúvida nenhuma. O Pelé é realmente, ele é hors concurso. Você tem tido, rapidinho, você teve uma relação não muito próxima, mas conheceu ele e tal? Eu conheço bem o Pelé. Você tem tido contato com ele, Felipe? Não tenho. Eu tenho contato com o Hélio, que era sócio dele, que às vezes eu converso. E tenho notícias do Pelé, que vejo que não está na sua melhor forma. Mas ele, como jogador, sem dúvida nenhuma, quem viu jogar o Pelé sabe que ele foi o melhor jogador do mundo e não tem discussão. E você nunca contou que time você torce? Corinthians. O que você acha do Corinthians hoje em dia, Felipe? Eu adoro o Corinthians. Melhor jogador do Corinthians? Adoro o Corinthians, o maior jogador do Corinthians que o Corinthians já teve? Gilmar dos Santos Neves. E o Sócrates, você gostava? O Sócrates eu cheguei a conhecer, muito simpático, brincalhão. Foi lá algumas vezes no evento do Brasil Open na Costa do Sauípe, quando você esteve lá com ele. E jogava muito bem também, tanto o Sócrates quanto o irmão também, o Raí. Né? Mas agora só... O Rivelino, claro. Mas o Rivelino foi do meu time, do Fluminense. O Fluminense ele foi melhor.
Bom, e no basquete? Agora eu vou pro basquete. Um esporte. E no basquete? O basquete tem umas discussões. Michael Jordan, LeBron. Michael Jordan. Pelé mesmo. É o Pelé. O Michael Jordan Você achou o documentário dele, Last Dance? Eu assisti, mas eu achei que poderia ser melhor. Eu também. Realmente, eu não gosto de criticar, mas eu penso a mesma coisa. Achei meio cansativo, poderia ser mais dinâmico também. O Michael Jordan, eu cheguei a ver ele algumas vezes jogar e ele era realmente diferente. Obviamente que tem outros, eu não acompanho tão de perto assim o basquete, mas tem outros grandes jogadores, como o LeBron e o Michael Jordan, sem dúvida. E no golfe? O que você viu? Você acha que o Tiger foi o melhor ou o Nicklaus? Olha, pelo resultado, quem é o melhor jogador é o que mais ganhou os eventos do Grand Slam. Então, o Nicklaus tem 18, o Tiger Woods tem 15. Por enquanto, faltam 3 para o Tiger Woods chegar lá. Ele pode chegar? Pode. É difícil? É. Mas talvez o Nicklaus deva ser reconhecido. Eu não tenho tanta propriedade para dizer que o Nicklaus é melhor que o Tiger e não me atreveria a ter a audácia de querer dizer que um é melhor que o outro, porque eu seria leviano. Você estaria na mesma mesa fácil. Eu joguei golfe com o Roy e joguei golfe com o Arnold Palmer. Ah, é? O Arnold Palmer era um craque, não só no golfe, como um craque como pessoa. O Nicklaus talvez não seja tão simpático quanto foi o Palmer. O Tiger Woods não cheguei a conhecer. O Rory McIlroy é um craque também. Mas você sabe que, aqui finalizando só, eu vou dizer, você que jogou competitivo, meio de esporte, num nível profissional e tal, eu vejo que você dá muito valor mesmo a esses torneios do Grand Slam, alguns Majors, né? É muito mais difícil, eu vou fazer uma última pergunta, é muito mais difícil competir neles do que num torneio comum? É muito mais difícil. Você jogando um Masters 1000, mesmo, tudo bem, é mais curto. Mas um Indian Wells, que vamos dizer que é um quinto torneio da série, ou aquele o Grand Slam é muito mais difícil, é muito mais pressão. Só responde essa última pergunta pra mim. Me diz, porque qual é a grande diferença desses torneios? Qual é a grande diferença? Porque a gente acha... Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Para todos os jogadores de tênis, sem exceção nenhuma, qualquer um. Mas do primeiro ao milésimo do ranking, você fala, qual é o seu sonho? Ganhar 10 vezes o Indian Wells ou uma vez o Wimbledon? Igual o Masters. É isso aí. Eu não sei nem se o Masters está na mesma categoria. Acho que talvez o British Open talvez seja. Na minha opinião, o Wimbledon é o sonho do jogador de tênis, é o Wimbledon, sem dúvida nenhuma. Ganhou o US Open também, o Austrália, mas o Wimbledon é onde tudo começou e tem uma história muito grande enfim. Mas você vê que o próprio Wimbledon também vem alteração, aquelas regras, os sets são mais curtos, os últimos, né? Bom, pouco a pouco vem algumas mudanças que são benéficas para a televisão. Agora tem o teto retrátil, joga de noite, enfim, tudo isso. Então, agora o tênis, agora chegando no tênis, o melhor do tenista, eu sei que eu gostava muito do Rod Laver. O Rod Laver naquela época era outra era, né? Era uma outra era. Eu acho que ele ganhou o Grand Slam, né? Vamos dizer... O Rod Laver, ele ganhou 11 ou 12 Grand Slam, dominou e ganhou 2 vezes o Grand Slam, ou seja, os 4 eventos do Grand Slam no mesmo ano. Ele ganhou em 62 e em 69. Entre 63 e 68, ele não participou de nenhum dos eventos porque ele ficou profissional. E naquela época, os profissionais não participavam dos eventos do Grand Slam. Eles participavam em eventos fechados. Então ele ficou 4 anos, ou seja, 63, 4, 5, 6, 7, 8, são 6 anos. 6 anos vezes 4, são 24 torneios do Grand Slam que ele não participou. Sendo que em 62 e 69 ele ganhou os 4 em cada um dos 2 anos. Então você faz a conta que ele poderia, talvez, desses 24 que ele não jogou, ter ganho talvez mais alguns e... está entre aqueles que hoje, como o Nadal, tem 22 torneios do Grand Slam, é o líder dessa corrida. Você desses 3, ele é o melhor? Dos três do Djokovic, Nadal e Federer? Você aposentou, né?
Eu acho que o Nadal, se você for por esse quesito do Grand Slam, está na frente. Nos outros quesitos, quem está na frente é o Djokovic. E se você for analisar do ponto de vista plástico e elegância e talvez plasticidade, talvez o Federer fique à frente desses dois. O Federer revolucionou o tênis, você acha? Assim, mídia... Sem dúvida nenhuma. O mais comercial de todos eles é o Federer, que com certeza tem o dobro dos recursos apurados com patrocinadores e aparições ao longo dos anos. Ele com certeza acumulou o dobro do que os outros tenham até hoje. É isso. O Djokovic quase conquistou o Grand Slam. Perdeu pro Medvedev, incrível, num 3-0, surreal. Grande jogador. Eu tenho uma opinião. O Djokovic, ele provou ser humano, sentiu a pressão. Eu acho que ele sentiu. Sim, mas eu acho que ele sentiu a pressão. Ele jogou sempre, normalmente com a torcida sempre contra. Aquele dia ele tinha 100% do mundo a favor dele. O mundo queria ver ele ser... E isso o atleta sente, provou ser humano. Você concorda com essa teoria? Eu acho que, eu não sei, a história não quis que ele ganhasse o Grand Slam naquele dia, porque ele pegou o Medvedev num dia inspiradíssimo, não teve chance. O Medvedev foi uma vitória contundente. E no tênis feminino, quem sua... Serena foi a maior jogadora, Marister, o que é? São gerações diferentes, meu brother, mas quem é a sua... O que você tem a dizer sobre... Eu gosto muito do tênis feminino, o que você tem a dizer? Eu também gosto muito do tênis feminino, acho que a Serena é uma grandíssima campeã. Ela, com certeza, não sei se poderia se dizer se ela é a maior de todas em todos os tempos, embora muita gente afirme isso. São épocas diferentes. Ela não conseguiu igualar o recorde da Margaret Court, que tem 24 torneios do Grand Slam. E não vamos esquecer que a Steffi Graf tem 22, né? A nível das outras jogadoras que podem ser e que eu tive a oportunidade de ver, a Maria Esther, mais antiga e com certeza muito habilidosa, mas numa outra época. E mais recentemente a Martina Navratilova, com certeza com 9 torneios de Wimbledon e uma grande liderança, também tem que ser... E quem revolucionou o tênis feminino, você diria? Billie Jean King é a mãe do esporte feminino no mundo em todos os tempos. Essa é a grande verdade, é a Billie Jean King. Ela revolucionou, ela igualou os prêmios das mulheres com os dos homens, fato que ninguém poderia acreditar. Então, o feito da Billie Jean King é muito grande e as mulheres deveriam ser eternamente agradecidas por todo o trabalho que ela conseguiu fazer com patrocinadores e a entrada das mulheres no desporto profissional com grandes ganhos para muita gente, beneficiando muitas mulheres e muitas meninas que ainda vão aproveitar disso aí. Luiz Felipe, mais uma vez quero te agradecer. Pô, foi demais. Nem passamos uma hora aqui falando, então, fantástico. Eu só quero ir e voltar. Vamos que tudo passa aqui essa pandemia, que a gente volte às quadras, aqueles eventos e tudo, coisa fantástica. Mas quero te agradecer muito, Luiz Felipe. Muito obrigado mesmo. Para mim é muito importante para o nosso projeto aqui. E você é uma pessoa fantástica. Quantos anos você me incentivando aqui? Prazer todo meu, Eugênio. Você mora no coração e vai dar tudo certo. E nós estamos aqui para o que der e vier. Nos vemos na próxima semana com novas histórias, novas conversas, novas pessoas. Com muita emoção para vocês assistirem. Obrigado a todos.